Essa semana, a superpoderosa Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, também assumiu os erros de peito aberto. Abre aspas. Errei, assumo a responsabilidade e peço desculpas. Foi o que ela disse ao reavaliar uma decisão sobre a pandemia. O pedido de desculpas de um governante, além de um alento, é um ensinamento para a população. No Brasil, por exemplo, a gente espera há 57 anos um pedido de desculpas pelo golpe civil e militar de 31 de março de 1964, que tirou direitos fundamentais, como existir de acordo com as nossas convicções e liberdade de expressão. Errar é humano, mas assumir o erro seria divino, né, Luísa Trajano? Olha, são crenças que limitou a gente a vida toda, né? Principalmente quem lidera, quem tem um cargo. Você não pode errar, você não pode... Pelo contrário, eu acho que esse pedido de desculpa da chanceler, da Angela, ela ficou muito mais forte. E é o que eu falo, você aprende com os erros, né? O pessoal fala, Luiz, onde você errou? Eu falo, eu estou vivendo errando, eu só detesto errar o mesmo erro 2 vezes. Foi assim que a gente aprendeu a andar, foi assim que a gente aprendeu a falar, mas essa mania que a gente tem de ser perfeita, de não errar de jeito nenhum, de ser toda certa, de preocupar com o que os outros estão falando, é isso que leva a gente ao humano, gente. Então a gente erra certa, e eu nasci errando e acertando e não tenho vergonha, peço desculpa e aprendo com os erros. É até difícil para mim, os outros falam, Luísa, fala uma coisa onde você errou. Eu falo, gente, eu vivo errando, eu sou inacabada, mas o erro, para mim, é um motivo para mim acertar. Então, assim, eu não vejo o erro como aquele castigo. Eu acho que esse negócio de céu e inferno, certo e errado, isso colocou a gente bem dentro de uma caixa, né? Isso atrapalha. Sem dúvida, no mundo corporativo, a cobrança para as mulheres, você já teve um grupo mínimo, né, de mulheres, mas a gente vê que é um crescente de mulheres no poder de muitas empresas no Brasil e fora do Brasil. Mas o errar para a mulher é mais pesado do que para o homem, não é não? Assim, mas mesmo isso, Astrid, agora eu acho que está mais normal, porque mudou muito, né? A gente tem que saber disso. Mas mesmo assim, eu nunca levei como castigo. Eu falo, bom, eu tenho que ser melhor, me fez melhor. Então eu não levei como castigo. E também eu errei, gente, e daí? O que vocês vão fazer comigo? Então, assim, a vida inteira eu desmistifiquei o erro. Eu não acho que o erro é uma coisa que me castiga, ou que os outros têm o direito de me castigar. O problema está muito dentro da gente, né? Agora, para a mulher é muito mais difícil, porque as crenças limitantes, é porque é mulher, é porque ela faz isso. Mas também eu nunca deixei, Astrid, assim, eu não bato de frente, eu não fico com quem, eu não fico assim, que é muito difícil se você tem raiva, te domina, mas eu não deixo, daí um pouquinho eu confronto. Ainda falo assim, olha o machismo estrutural, olha a vida toda. Imagina, eu cheguei em São Paulo, que eu tinha muito novinha, vendendo uma empresa do interior, que era desconhecida, vendendo, que eu falo assim, fazendo negócio. Ainda eu sou a única mulher do varejo. Imagina isso há 40 anos atrás, falando porta, portão e sendo mulher. Então, assim, porque aqui na minha região, e eu fiz questão de manter a minha essência, eu acho que isso foi uma intuição que me ajudou muito, a minha intuição, minha essência de mulher, a minha essência do interior, a minha essência de ser de uma empresa familiar, que na época era um horror, tá? Empresa familiar não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu também nunca me deixei de não confrontar. Eu acho que o confronto do diálogo que conecta, falo isso muito para as mulheres. A gente tem que aprender a confrontar de uma forma saudável, né? Até hoje, esses dias uma pessoa falou, você é voltada para propósito e eu sou voltada a lucro. Aí eu falei, olha, vamos um pouquinho. Nossa, se eu não fosse voltar, até hoje, assim, não, porque eu estava falando de propósito, né? Eu sou voltada a EBITDA, lucro. Eu falei, bom, se eu não fosse voltada, eu não estava valendo o que eu estava valendo. Mas primeiro eu falei, eu acho que eu não me fiz entender. Deixa eu explicar direitinho primeiro. Então, assim, eu não deixo passar também, não. Eu acho que nós, mulheres, temos que, entender também que o homem foi criado dentro de um machismo estrutural muito sério, igual o racismo estrutural. Então, quando a gente entende isso, a gente não deixa passar, mas entende mais. Agora, para mim, errar e falar que eu errei, não tem problema nenhum, nunca teve. Pedir desculpa faz parte desse pacote. Pedir desculpa para você também é fácil?
Não, aliás, eu descobri muito cedo uma coisa que ajuda muito. Você quer ser feliz ou ter razão? Isso foi, olha, foi uns 20 anos que eu aprendi, Astrid. Isso é tão legal, porque assim, eu acho que eu sou muito boa para pôr na prática as coisas que eu aprendo. E eu estava, inclusive, uma vez num evento, aqueles eventos que o João Dória fazia. Sim. Faz uns 15 anos eu usei isso. Um dia um presidente de empresa me ligou e falou: Luísa, eu quero falar com ela onde ela estiver. Não era celular tão fácil ainda. Eu liguei à noite, ele falou: eu nunca mais quero ter razão. Eu ia para o jantar, minha mulher falava esquerda, eu falava direita. Ela é esquerda, você quer ser feliz ou ter razão? Entrei aonde ela quis. De repente ele falou: desculpa, eu errei. Se fosse onde era esquerda, direita. Então, assim, chega num ponto que eu nem tá bom, foi eu mesmo, pode fazer certo, foi eu que errei mesmo, vamos lá. E assim, essa frase do ter feliz ou ter razão muda a vida da gente, muda. Meu marido era bem cearense, a gente ia voltando dessa fazenda que nós temos, né? Bateu uma pedra no vidro, e eu falei: Erasmo, pedra. Ele falou: mosquito. Quando chegou em casa, em Franca, estava trincado o vidro. Eu falei: nossa, que mosquito forte, hein, Erasmo? Ele quer pagar, ele quer fazer, por que eu ia ficar brigando? Não, é pedra, é pedra, é pedra. Então, assim, ele já viu que era pedra, né? Não precisava estar afirmando. Eu acho que a gente mudou muito minha vida quando você aprende que você tem que ser feliz e não precisa ter razão. Isso é com filho, é com todo mundo. Começa a teimar muito, você fala: tá bom, então faz. Dá um pouquinho, não faz nada. Gente, muitos aprendizados nessa fala. Obrigada, porque essa coisa de você também gastar energia com a coisa certa, com a briga certa, né? Tem coisa que não vale a pena. E eu fiquei pensando sobre essa história de pedido de desculpas. Luísa, você falou um negócio massa, assim, você falou que todas as vezes que você pediu desculpa, isso te deixou mais forte, ou que você viu, não, você falou que sentiu a Ângela mais forte, né, quando viu o pedido de desculpa dela. Eu fiquei pensando sobre isso. Pedir desculpas ainda é visto como uma vulnerabilidade, especialmente em governantes, né? E não é comum a gente ver isso. Acho que é por isso que chamou tanta atenção esse fato da Angela Merkel. Eu acho que tem um fator cultural aí também que a gente não tem como ignorar nem mensurar tanto, mas, particularmente, eu peço desculpa numa boa, galera. Eu acho que não nos enfraquece, não. Eu acho que nos fortalece também. E a única coisa que eu penso é, se não cometer o mesmo erro, como a Luísa falou, sim, vários erros diferentes ao longo da vida e várias desculpas diferentes, mas também, assim, quem fica pedindo desculpa o tempo inteiro, será que não está errando demais, não? Hein, Astrid? Não, com certeza. Eu acho que não amadureceu, né? Porque quem fica pedindo desculpa o tempo inteiro é criança, né? Que toda hora, desculpa, desculpa, desculpa. Aí adolescente manda, foi mal. Foi mal, foi mal. Se você não educa, vai virar esse adulto aí que pede desculpa por pedir desculpa, né? A desculpa. E insiste aquele pedido de desculpa de fachada, né? É aquela desculpa feita assim, da boca pra fora. Desculpa de criança, você falou tudo. Total. Tem um filho pequeno, é isso. Desculpa. Não, gente, desculpa é tipo, olha, desculpa de verdade, né? Uma coisa assim. Desculpa que vem com assumir o erro, né? Não pode botar a culpa no corretor ortográfico e nem ser um pedido de desculpa vazio, né? Ou da assessoria de imprensa. Né, Mônica? Da assessoria de imprensa. Não, realmente... nesse caso, né, Pete, a pessoa que pede desculpa o dia inteiro tem que ter um pouquinho de medo de errar, que a gente fala que a gente não pode ter medo de errar. Nesse caso, essa criatura que pede desculpa o dia inteiro, eu conheço uma pessoa assim, essa pessoa precisa um pouquinho de medo de errar. Não, total. Eu fiquei pensando assim, eu acho que o reconhecimento do erro, né, você reconhecer o erro, as críticas do erro, as consequências do erro, eu acho que, gente, isso tudo faz parte da vida de quem age. Quem atua, quem vive a vida, erra, não pode ter medo de errar, né? Viver a vida, você erra. Então, a gente idealiza muito as pessoas bem-sucedidas, os empresários, a Luísa pode falar isso muito bem. A gente idealiza muito como uma vida de acertos, uma vida que não tem tropeço, não é verdade. E a gente ficou tão impressionado com a Angela Merkel, né? Foi uma coisa tão linda de ver aquela mulher, como a Pete falou, né? Essa mulher assumindo, pedindo desculpas, né? É que realmente, dentro da esfera do poder, pedir desculpa, você
demonstra um erro. E demonstrar um erro nesse mundo é você se mostrar frágil. E as pessoas não querem se mostrar frágil, como erro fosse fragilidade. Na verdade, não é. O erro ele pode nos fortalecer, porque você vai tropeçando, vai errando, é aprendizado. E eu fiquei pensando muito também numa coisa da pós-desculpa, porque também a gente está vivendo um período, principalmente com as redes sociais. A Mônica falou a coisa das pessoas que pedem muitas desculpas. Eu acho que está rolando também uma banalização da desculpa, porque muita gente usa a desculpa como uma forma de encerrar uma discussão. Quando a gente tem esse exemplo, vocês estavam falando aí da Angela Merkel, eu fiquei pensando muito, será que isso aconteceu porque ela é uma mulher? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque é muito difícil a gente ver na esfera do poder realmente um líder ter essa atitude de pedir desculpa. Eu queria falar um pouco da pós-desculpa, porque a gente vê muitas pessoas pedindo desculpa porque cometeram algum erro, mas mais para querer abafar a situação que aconteceu. E talvez, para não banalizar a desculpa, a gente tenha que ficar atentos às ações que vão acontecer depois que essa pessoa errou, digamos assim. Sim. Gente, não é julgamento, não é patrulhar ninguém, mas é que eu fico um pouco cansada de ver alguém cometer racismo, depois ir lá, gente, desculpa se eu chamei fulano de tal coisa, desculpa se eu falei que tinha que... Sabe? Eu acho que essa questão da banalização é super importante. A gente está discutindo muito essas pautas, é super importante também a gente saber que tem muita gente que está aprendendo, tem muita gente que está dentro do racismo e do machismo estrutural e que reproduz isso e que leva um tempo para que a gente aprenda e que a gente saia dessas amarras. Mas também é importante, quando você comete um erro, você parar, prestar atenção. Caramba, eu falei uma coisa muito absurda. Deixa eu estudar mais sobre esse assunto, deixa eu me aprofundar mais nessa causa. O que eu posso fazer para conhecer mais sobre isso? Será que eu vou lá para entender mais sobre isso? Não querendo protagonizar a coisa, mas fazer com que as pessoas... Você levantou uma discussão, sabe? Então, se você levantou uma discussão, tenta usar isso não só como um artifício para se limpar perante a sociedade, perante os patrocinadores, mas é que eu estou um pouco cansada dessa banalização, sabe? Eu acho que é muito legal a gente conseguir criar uma nova discussão a partir disso, sabe?